Bom, vamos fazer mais uma previsão. A Itália vai ser a próxima grande nação a quebrar. O que é quebrar? Quebrar é o FMI. A Espanha fala que não, mas acabou de ter que pedir socorro para o FMI. A Itália vai ser a próxima. Essa é a nossa previsão. Bom, na internet tem muita informação, mas para você poder ir no cerne da questão, eu aconselho ler esse livro aqui. Esse cara aqui, o autor, é gênio, essa mulher aqui ajudou ele. Tá? Ele estudou 8 séculos de crises financeiras. É muito bom o livro. Então vamos aqui, ele deu uma entrevista esses dias, vamos aqui numa frase dele. A crise europeia é um processo que será muito prolongado. Mesma coisa que eu venho falando para vocês. A única ação decisiva seria a implosão do euro. Por que ele fala que seria decisivo? Porque você não consegue melhorar a sua competitividade sem abaixar os salários. Então, só com o abandono do euro é que seria possível para muitos países melhorar a produtividade. Enquanto não melhorar, tudo mais prolonga a crise. Ou seja, se você não resolve o problema, ele vai sendo alimentado. O euro pode muito bem sobreviver, mas essa crise não vai acabar tão cedo. Nenhum pacote, nenhuma decisão do Banco Central Europeu vai tirar a incerteza. Então, se está todo mundo esperando pelo pior, ninguém vai investir nesses países. Então, é essa incerteza aqui que mata os investimentos e acaba piorando a produtividade, a capacidade de concorrer com o exterior. É enorme a possibilidade que esses países problemáticos fiquem atolados em baixo crescimento e recessão por um período muito longo. Então é isso que está acontecendo e vai continuar acontecendo, não tem jeito. Até que a Europa se mova para um lado ou para o outro. Que lado que ela tem que mover? Ou caga, ou desocupa a moita, ou trepa ou sai de cima. Ou ela vira um país único, ou ela abandona o euro. O que ela não pode ficar é em cima do muro. Ou união política, ou encolhimento dramático do euro, ou seja, muitos países abandonando o euro. A ideia de uma moeda única e governos separados e soberanos não é viável economicamente. Não é por quê? Porque alguns países eles gastam muito e isso faz com que lá tenha mais inflação que outros países. Então a Alemanha fez tudo certinho, está numa boa. Os PIX fizeram tudo errado e estão se ferrando. Então, se você não tem um governo único, um governo central para poder puxar a orelha dessa turma, o trem não funciona. Então, eu tenho estudado com vocês os 2 maiores países do mundo, tá? Por quê? Porque interessa pra gente os grandes, gente. Chipre, por exemplo, que vai quebrar, isso aí parece que não tem nem 1 milhão de pessoas. O que eu vou fazer com um país desse? Então, a Espanha aqui, ó, já... Vamos aqui, né? A Espanha já foi ao FMI, esses 3 aqui estão bons, então o próximo aqui é a Itália. Eu aplico um fator, tá? Para ajustar o PIB, para que fique essas diferenças aqui. E trouxe aqui para vocês também o déficit em transações correntes no ano de 2011 pela CIA. Então, os Estados Unidos, de longe, é o maior déficit em transações correntes do mundo. Os Estados Unidos, apesar de emitir a própria moeda, de deter a moeda mundial, eles ainda vão enfrentar uma grande crise. Eu estou de olho nesse déficit comercial dos Estados Unidos aqui, ó. O trem não está se resolvendo. Por enquanto, eles estão conseguindo empurrar para a barriga, porque a Europa está em situação pior que eles. Mas na hora que resolver a crise na Europa, o trem vai para cima dos Estados Unidos. Então, o segundo ó, já é a Itália. Então, talvez por isso que a Itália está na fila para ir ao FMI. Tá vendo? É o segundo maior déficit em transações correntes do mundo. E a Itália não é um grande país. Ela não tem cacife, ela não está investindo, não tem um pré-sal brasileiro. Tem a França também, tá vendo? A Turquia, não sei porquê, tá? O Reino Unido também vai ter crise. Brasil e Índia, isso aqui é investimento estrangeiro direto, tá? Não tem problema nenhum. E a Espanha que acabou de ir ao FMI. Então aqui a gente tem uma noção exata, mas a gente repara que os Estados Unidos, o trem é quase 10 vezes maior do que o segundo colocado praticamente. O trem dos Estados Unidos está debaixo do balaio, mas vamos ver. Mas por que a Itália vai quebrar? Bom, a Itália é altamente dependente das commodities. Então, enquanto o preço das commodities estavam baratas, tudo bem. Agora que o preço aumentou, está 2011, infelizmente eu não tenho aqui, mas provavelmente aumentou mais um pouco aqui. Ela teria que exportar muita manufatura para cobrir a conta de petróleo e outras commodities. Só que ela está praticamente estacionária nas manufaturas. Por quê? Porque os vizinhos dela estão quebrando. Então, quem poderia comprar dela está quebrando. Vender para a Alemanha é complicado. Então, quem tem dinheiro já tem manufatura, tem um parque manufatureiro muito forte. E quem não tem dinheiro, que está quebrado, que precisa de manufatura, não tem como pagar. Então, essa crise mundial está afetando a Itália de maneira muito grave. Talvez por isso que quando a Espanha dá de quebrar, a Itália vai junto. Então, esses países aqui, esses 4 já foram ao FMI, já quebraram e a Itália é a próxima.
Então, essa é a previsão que a gente faz, tá? Vou deixar aqui por escrito para ninguém ter dúvida. Mas vamos lá, vamos analisar os bônus públicos da Espanha e da Itália. O que está acontecendo? O Japão, gente, ele praticamente não paga juros. Ó. A Alemanha paga pouco, os Estados Unidos também vem caindo. E a Itália com a Alemanha, a Itália com a Espanha, elas estão igual cipó na árvore, tá? Elas estão entrelaçadas. Ó. Cada hora um pouquinho para cima. Aqui é a Espanha, um pouquinho para cima, agora é a Itália. E eu consegui aqui também um pouquinho mais atualizado, o mesmo gráfico praticamente. Então a gente vê que a Espanha com a Itália estão bem enroladas as duas. Nos últimos dias agora, a Espanha está pagando juros um pouco maior do que a Itália, mas a Itália está acompanhando de perto. Eu sinceramente acho que os números da Espanha são bem piores do que da Itália. Mas o mercado financeiro não está vendo assim e as duas estão praticamente empatadas ao longo do tempo. Então deve ter algum número que eu não esteja vendo. Talvez porque a crise está afetando ela de uma maneira mais incisiva, porque a população está velha, porque a dívida pública é muito alta. Eu não sei direito o que o mercado financeiro vê que eu não vejo, mas eu acho que a crise na Espanha, o desemprego na Espanha é muito mais grave que na Itália. Mas o mercado financeiro praticamente coloca as duas no mesmo patamar. Inclusive, está havendo fuga de investidores desses países, tá, que faz com que os juros subam e agrava mais ainda a situação deles. Então, é aquela história, o urubu, quando está com azar, o de baixo caga no de cima. Então, a previsão que a gente faz é que essa crise na Europa, igual o Kennedy fala, não vai acabar logo, tá? Vai demorar muito, é um problema de desalavancagem, de pagamento de dívida. Esse trem é 10, 20, 30 anos de crise. A gente pode ter uma ideia pelo endividamento dos Estados Unidos, tá? Que na crise de 29 começou a ser pago, foi até 1955, e de 1955 foi aumentando a dívida nos Estados Unidos. Então a gente pode ver se o trem demora 70, 80 anos para subir, é evidente que não vai descer em 1, 2 anos. Isso aqui é crise para 20, 30, 40 anos. Falou, moçada?